tarde a todos. Hoje é dia 19 de maio de 2017. Estamos aqui na sede da FEOSP. Meu nome é Thiago Farina Matos, eu sou assessor jurídico da Federação das Santas Capitais Filantrópicos. Esse é muita felicidade que eu tenho aqui comigo Luiz Eduardo Azevedo, que é auditor e consultor da Azevedo Auditoria e Soluções, e o André de Moraes, que é economista da Salix Alba, captação de recursos financeiros. E há bastante tempo que muitas entidades pedem para que a gente traga para o EducaSUS temas relacionados a direito tributário. Sabemos que uma das principais dúvidas das entidades envolvem questões tributárias, seja aqueles tributos mais básicos diretamente relacionados aos SEBAS, sejam outros tributos, como por exemplo a questão do PIS, que recentemente a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que alterou um pouco aí as obrigações das entidades, e por isso que com muita satisfação a gente trouxe aqui o Luiz e o André para falar um pouco para a gente sobre as questões tributárias das organizações da sociedade civil e alternativas, como é que elas devem se planejar para poder trabalhar bem, com um bom planejamento tributário nas suas questões, nas questões que dizem respeito à gestão da organização. Então, fiquem à vontade, André e Luiz, para apresentarem, para que quando um falar, o outro mantenha o microfone desligado. Fiquem à vontade, é com você. Tá? Boa tarde, doutor Thiago. Em nome da Azevedo Auditoria, a gente agradece essa oportunidade de mais uma vez poder apresentar o nosso conteúdo na EducaSUS, na plataforma da EducaSUS. O intuito da nossa apresentação é justamente por sentir essa necessidade nos atendimentos das entidades, e essas dúvidas que, em muitas das vezes, a confusão causada pela falta de entendimento da interpretação de legislações. Então, o nosso objetivo hoje, até porque eu sou contador, o André é economista, é dar a visão administrativa. Não vamos adentrar tanto a conceitos, discussões jurídicas, mas só daquilo que já está decidido, que já é certo e líquido. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar nessa apresentação e esperamos que possamos contribuir com o esclarecimento das entidades. A gente vai falar um pouco de tributos, da sociedade civil, como funcionam os tributos em relação às atividades, e os conceitos de tributos, e para poder ter um melhor entendimento em relação a essa matéria. Então, o tributo tem uma definição técnica, uma definição muito boa por um político norte-americano. Então, o tributo é um pagamento obrigatório que tem que fazer ao Estado, e tem 57 tributos. Os impostos, que a gente mais conhece, as taxas, as atribuições, os impostos compulsórios e as contribuições de melhoria. A definição desse político americano, o Pollard, tem um entendimento bacana. O imposto é a arte de pelar o ganso, fazendo gritar menos pessoas e obtendo maior quantidade de penas. Então, o Estado vai tirar esse dinheiro do mercado para jogar no seu exercício público. Nós separamos os tributos, são 4 tipos de tributos: sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre serviços, sobre contribuições sociais. O material depois vai ser disponibilizado para todos vocês, por isso ele está bem elucidativo, às vezes está com bastante texto, mas é para depois servir de consulta para vocês, tá? Então, no âmbito de patrimonial, nós temos as 3 esferas: federal, estadual e municipal. Federal, nós temos o ITR, que é Imposto Territorial Rural, o Imposto de Importação e o Imposto e o IPI, que sobre a indústria, perdão. No âmbito estadual, o ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão de Causas Mortas, o IPVA de veículos, e no municipal, IPTU e ITBI, que é Transmissão de Imóveis.
Sobre a renda, no federal nós temos imposto de renda, IOF. Sobre o municipal e estadual não temos imposto sobre a renda, sobre renda. De serviço no federal nós não temos, e a Constituição prevê que essa arrecadação fica para o Estado e para o município através do CMS e do ISS. E as contribuições sociais, somente o âmbito federal que pode incluí-las, né, pode cobrar. Nós temos a cota patronal do INSS, o PIS e as contribuições, COFINS e contribuição social sobre o lucro das entidades. Nós não estamos falando dos impostos que as entidades estão sujeitas, mas sim os impostos existentes na nossa legislação tributária hoje. A imunidade tributária é prevista pela Constituição Federal, no artigo 150, e fala que é vedado a qualquer ente público, né, a cobrança de tributos ou contribuições de patrimônio, renda e serviços de partidos políticos, inclusive fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Nesse caso específico, o legislador não utilizou a palavra saúde, mas saúde está implícita dentro da assistência social. Né? Já o Código Tributário Nacional, no artigo 14, ele já fala o seguinte, que para atendimento das imunidades, as entidades têm que cumprir o disposto da linha C do inciso 4º do artigo 9º, que é, na verdade, não distribuir qualquer parcela do patrimônio, aplicar integralmente as rendas no país e manter a estruturação de suas receitas disponíveis revestidas de formalidade. Esses artigos, hoje, acredito eu, que em todos os estatutos sociais de vocês já prevê, porque foi uma das exigências desde a constituição da lei dos SEBAS, né? Que é predominantemente em todas as entidades sem fins lucrativos tem que ter esses artigos, tá? No entanto, o que acontece? O entendimento da imunidade, ela não está tão pacificado assim entre as legislações, né? Por quê? Porque tem as leis ordinárias, que é feito pelo Estado e pelo município. E aí que entra o impasse, o complicador no âmbito das filantrópicas, porque a gente sabe da existência de legislações que são conflitantes entre elas, né? Tanto é, nós colocamos aí, destacamos as ARIs que está no Supremo Tribunal Federal, já foi julgado em primeira instância, só falta a proclamação da decisão, né? Que ele estende essa imunidade não só a quem tem SEBAS, mas a todas as entidades sem fins lucrativos. E não só entidades sem fins lucrativos no nosso âmbito de assistência social, mas partido político, religioso, entidades religiosas todas. E a previsão é de 65 bilhões de reais o desembolso do Tesouro Nacional com isso, né?
Alô? Desculpa, não, uma falha minha aqui. Então, só voltando a falar, né, então essa questão da imunidade, eu não precisaria de lei ordinária para poder ter validade todas as imunidades em relação a esses impostos, em todos os âmbitos. A gente vai ver que no âmbito municipal, estadual e federal existem regulamentações próprias, né, para poderem dar imunidade de determinados impostos, né. Então está sendo julgado na STF a devolução para todas as instituições dos recursos dos últimos 5 anos, né. Essa é a grande briga atual do Senado, né, Luiz? Não é nossa área a jurídica, né, mas pelo que a gente tem acompanhado, o doutor Thiago aqui pode nos corrigir também pontualmente, que o Supremo Tribunal Federal, desde o novo Código Civil, ele tem a prerrogativa de fazer julgamentos com efeito de repercussão geral. Ou seja, um julgamento daquela ação vale para todas as ações daquele mesmo objeto, em outras esferas, pode ser vinculadas a ele. Fazer um esclarecimento aqui. Acho que é importante só também, já que a gente está abordando essa questão jurídica, o Supremo Tribunal Federal, ele já há muito tempo, com algumas ações no Supremo, questionando as leis que definem aí os critérios para as isenções, ou imunidades, enfim, o nome que se quiser dar a essas possibilidades de não se recolher o imposto. Uma dessas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade, foi julgada recentemente e, basicamente, o que se discute nessas ações é se os critérios para a imunidade poderiam ou não ser definidos por uma lei ordinária. Porque, em tese, esses critérios só poderiam ser definidos por lei complementar. E a lei que previa, né, os critérios, os requisitos para a imunidade, era uma lei ordinária. Era uma lei ordinária já de muito tempo atrás, que depois veio a ser revogada e entrou a Lei 12.101, que é a que está em vigor. A grande discussão é uma lei ordinária, tal como a 12.101, pode ou não pode definir os critérios para a imunidade. O Supremo, que analisou a outra lei, né, a lei anterior à 12.101, disse que não, que uma lei ordinária não poderia estabelecer os critérios. Disse que teria que ser por uma lei complementar. Então, assim, não temos essa lei complementar e já há um grande movimento no Congresso Nacional para se criar, então, essa lei complementar. Né? E a lei complementar, a diferença de uma lei complementar para uma lei ordinária, basicamente, é o quórum para votação no Congresso. Né? É muito mais difícil, você precisa de uma quantidade muito maior de votos para aprovar uma lei complementar do que a quantidade de votos exigida por uma lei ordinária. Então, certamente, a gente vai ter, mais cedo ou mais tarde, uma lei complementar, ou então uma alteração na Constituição Federal. Já existem também propostas no Congresso Nacional tentando para se alterar a Constituição Federal. Então, ainda acho que é cedo para a gente, para se definir uma estratégia para a cobrança eventual do que já foi pago nos últimos 5 anos, até porque tem outras ações diretas de inconstitucionalidade, também sobre o tema para serem analisadas pelo Supremo. Né? Acho que ainda exige pelo menos aí um tempo de maturação, de estudo, para a gente poder ter uma certeza sobre isso. E aí, aproveitando a oportunidade, hoje mesmo teve uma reunião da Confederação das Misericórdias com o corpo jurídico da Confederação e das federações, foi justamente para discutir isso. Né? Em que medida a gente já pode ter algum encaminhamento sobre essa decisão do Supremo, em que medida a gente vai precisar aguardar um pouco mais. A gente fez uma primeira rodada aí de discussão, há ainda algumas dúvidas pairando sobre essa última decisão do Supremo, mas acredito que nos próximos meses, aí, nas próximas semanas, talvez, a gente já consiga ter um melhor posicionamento e uma orientação, né, clarear um pouco mais aí que medida que as entidades podem tomar em relação a isso. Mas acho que, em geral, né, só para a gente continuar agora na apresentação do André e do Luiz, vale dizer que a questão que está sendo discutida no Supremo é se lei ordinária poderia ou não poderia definir os critérios. E, a princípio, o Supremo disse que não pode. Teria que ser lei complementar. Como não tem lei complementar, como que se trabalhou até hoje foi uma lei ordinária, em tese você não deveria ter pagado nada aí desses tributos e, em tese, poderia recuperar tudo aquilo que foi pago, né, nos últimos 5 anos. Só
como exemplo, doutor, tem um caso de um cliente meu, que ele tinha uma ação julgando assim, um mérito, e o juiz de segunda instância, o desembargador aqui de São Paulo, ele vinculou a decisão dele a uma dessas ação declaratória de constitucionalidade. Assim, e não necessitaria, é porque já era portador do SEBAS, detentor do SEBAS, já era coberto pela imunidade ou isenções, mas pelo desconhecimento ou pela precaução do juiz, ele vinculou e o processo vai ficar parado até esse julgamento. Então, assim, eu concordo com a linha do Dr. Tiago, não é momento de a gente pensar em ações tributárias, porque está em vias, de fato, de ser regulamentado melhor a situação, né? Uma outra questão, eu acho que as entidades que já tinham SEBAS e já tinham o reconhecimento as entidades que têm os SEBAS, já tinham os SEBAS, ou seja, já tinham o reconhecimento da imunidade, para elas praticamente nada vai mudar, né? Acho que a grande questão aqui do Supremo, para as entidades que não tinham o SEBAS, ou que tiveram o SEBAS um período, depois acabaram não conseguindo cumprir os requisitos, para essas entidades é que uma diferença realmente pode fazer diferença essa decisão do Supremo. Mas, como eu disse, ainda precisamos maturar mais a análise dessa decisão, os efeitos gerados a partir dela. Agora, saindo do corpo genérico, vamos tratar especificamente dos impostos, né, dos tributos, começando pelo imposto de renda. Imposto sobre a renda, que é cobrado sobre a renda gerada pela entidade, pessoa física e jurídica. Esse tributo, ele tem o benefício da imunidade, não exige qualquer reconhecimento da Receita Federal. O único cuidado que as entidades devem ter é no seu cadastro. E tem que ser entidades sem fins lucrativos, atendendo os requisitos previstos em lei, né? Inclusive, a gente tem observado algumas entidades que, no momento de abertura de conta corrente bancária, o gerente não informa que é sem fins lucrativos, e por esse motivo acaba acarretando em descontos de imposto de renda sobre aplicação financeira, IOF, na época do CPMF também, tá? Então, com a recente lei 12.868, que ela alterou o regulamento, tá, das entidades sem fins lucrativos, hoje já se permite, por exemplo, a questão da remuneração dos dirigentes, observados os limites, né? Assim fica mais fácil, né? Pega ele ligado. Então, assim, a gente já vê esse movimento, né, Luiz, das entidades, de incluir no estatuto essa remuneração dos dirigentes, desde que ele execute um trabalho operacional lá dentro, né? Assim, tem esse mérito bom ou ruim, né? Mas é uma operação que já permite, né, dos dirigentes terem essa remuneração financeira, limitada a 70% do servidor estadual, e não perder os requisitos da imunidade previstas na Constituição, né? Nós destacamos isso dentro do imposto de renda porque antes era um impeditivo, tá? Só um ponto que o Luiz me destaca, assim, que não é simplesmente remunerar o dirigente, né? Há que ter uma adequação do estatuto, né? Essa adequação do estatuto, ela também tem que ser discutida no âmbito municipal, individualmente, né? E no âmbito estadual também, porque a gente sabe que há uma divergência aí entre as esferas governamentais. Então, não é simplesmente começar a remunerar, é a adequação do estatuto e essa discussão junto às outras esferas de governo. Foi bom ressaltar isso, André, até inclusive só para não distorcer o entendimento. Alguns clientes meus que eu vi que estão online assistindo sabem do nosso entendimento, né? A gente não aconselha nesse momento essa alteração, em virtude dos outros entes, estadual e municipal, das outras esferas públicas, né, não terem regulamentado certo isso. Então, às vezes você faz pensando só na filantropia, no SEBAS, no imposto de renda, esquece do seu ISS, esquece do seu ICMS. Então, assim, eu acho que não é momento também, tem que esperar estabelecer melhor aí. Assim, eu conheço casos que... Mas, doutor, tem casos, eu tenho duas entidades na mesma cidade. Uma fez o estatuto e remunera os dirigentes e conseguiu a isenção municipal. A outra
exigiu que eu, como auditor, no meu relatório, o procurador do município exigiu no meu relatório que eu falasse que os dirigentes não eram remunerados. Então, assim, tem procuradores diferentes no mesmo município. Então, assim, é complicado. Tudo vai para judicialização e tal. Então, a gente entende assim, primeiro você tem que fazer o trabalho de casa, entender onde é que você pode ficar exposto, né? Sempre buscar um aconselhamento jurídico nesse caso, que é quem vai poder te falar dos seus riscos certinho, na montagem do estatuto, na alteração, na adequação. Agora, se você já está fazendo uma adequação do estatuto por outro motivo, o que a gente tem falado é, na cláusula, não que os dirigentes serão remunerados, mas que poderão. Poderão não quer dizer que efetivamente se remunerou. Amanhã ou depois você resolve, fica em aberto. Né? Mas é opinião pessoal, entendimento nosso, a gente colocou aqui para destacar só que antes existia essa proibição, essa vedação, e hoje já não tem mais. Tá? Imposto sobre o patrimônio. Assim como a gente botou aquele quadro, o primeiro quadro, que eu acho que é muito importante, dividindo os impostos que incidem sobre as organizações da sociedade civil, né? A gente também vai falar dos impostos por linha também, né? Em patrimônio, renda, serviço, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, nós temos o imposto territorial rural, o imposto que incide sobre os imóveis localizados fora da área urbana, aquela que não dentro do plano diretor, está como rural, no município, tá? Os requisitos para benefício da imunidade de terra são os mesmos exigidos no caso do imposto de renda, porque é um tributo federal. O ITCMD é do Estado. No Estado de São Paulo, nós temos que ter a declaração de reconhecimento de imunidade específica do ITCMD. Tá? E isso tem que ser orientado também, apesar de não ser um imposto pago pela entidade, mas pode comprometer, doador. Às vezes um doador quer fazer uma doação na pessoa física de um valor, quando surpreende, o contador levanta uma guia de 4%. Então tem que explicar para o doador também, quando é um valor acima de R$32 mil, mais ou menos, atualizado pela UFESP, né? É 4% sobre esse valor é ITCMD. Então essas doações acima disso já incide o ITCMD para quem doou o dinheiro. Né? E no caso, o ITCMD é um imposto cobrado sobre doação, transmissão, inventário, espólio, essas situações. Nessa declaração, na verdade, naquela discussão se seria ou não de especificidades regionais, né? Para ter essa imunidade, tendo essa declaração, você não pagaria o ITCMD no Estado de São Paulo, tendo a declaração de reconhecimento de imunidade ao ITCMD. Né? O IPVA, né? Que aí a gente tem essa questão do benefício da imunidade também é necessário de utilidade pública estadual, então um pouco em desuso nessa questão de utilidade pública. A gente sabe que a federal não tem mais, foi extinta, não tem mais, e a estadual no mesmo caminho. Né? Aí nós temos o ITBI, que é no âmbito municipal, que incide sobre qualquer título, compra de imóveis, direitos, tal. E esse caso é o requisito específico de cada município, né? Seria até imprudente a gente falar de um município só, mas é a questão da imunidade, qualificado como isentas, declaração de imunes, no município você também não vai pagar o ITBI. Reforçar de novo, isenções e imunidade. Imunidade, a Constituição prevê, e é a proibição de qualquer governo de cobrar você um tributo. A isenção é um favor. Favor que o governo faz em troca de alguns requisitos que você tem que cumprir. O IPTU municipal incide sobre a propriedade imóvel urbana, né? E na cidade de São Paulo, os requisitos são os mesmos do CTN, né? E com uma ressalva que o imóvel tem que fazer parte das finalidades essenciais da entidade. Tá? Não necessariamente de uso. Se tiver alugado, se o estatuto prevê que você pode obter rendas com aluguel, esse imóvel também já tem o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que também é imune à IPTU. A gente acabou citando no Estado de São Paulo uma incompatibilidade que o Supremo fala, que se ele fosse alugado, sou imune ao IPTU, e o que a cidade de São Paulo exige, para ter imunidade você tem que usar na entidade. Né? Então, assim, a gente também vê uma questão de incoerência aí, né, Luiz? Que o STF seria o órgão máximo no âmbito jurídico, decidiu que o aluguel poderia trazer imunidade e o município exige uma coisa diferente do que está decidido
nesse julgamento. Então, quando eu alugar um imóvel, as entidades, né, os hospitais que têm em terreno, nos imóveis, poderia ter uma renda a mais, já que o IPTU não seria cobrado daquele terceiro. Mas no município de São Paulo, cabe uma discussão jurídica aí do que prevalece, né? Que não deveria ocorrer. Imposto sobre serviço, ISS municipal, também são os requisitos, acredito que ninguém paga hoje, os requisitos são os mesmos, né? Anterior, que é uma declaração para manutenção do reconhecimento da imunidade tributária perante o seu município. Tá? Esse exemplo do município de São Paulo, mas acredito que todos devem ser no mesmo sentido. O ICMS é um imposto que incide em circulação de mercadorias e serviços de transporte, estadual e de comunicação. E as regras, os requisitos deles são aqueles do Código Tributário Nacional. Não distribuir suas rendas, aplicar tecnologia no país, tal. Aquele padrão para todos, né? Com relação a ICMS, nós frisamos embaixo no tópico, nós temos duas situações, né? Aquisição e venda de mercadorias. A venda de mercadorias para as entidades que têm inscrição estadual, tá? Tem que atender o Código Tributário Nacional para ter direito à imunidade. Agora, nas aquisições, deixa eu colocar aqui, não é pacífica, propositadamente a gente riscou, porque em fevereiro o Supremo julgou isso e entendeu que quem deveria ter essa isenção não era quem compra, mas quem vendeu, que seria o fornecedor. Então, as entidades não têm essa isenção nem imunidade de ICMS. Tinha alguns casos, vamos supor, você pega o estado de São Paulo, se uma empresa vendesse um medicamento para um hospital, era cobrado, tinha ali para o ICMS, em outros estados não, né? Então, na questão da venda era pacificado, agora na questão da aquisição, tinha esse entendimento de alguns estados não cobrarem ou cobrarem o ICMS. Existir alguma regulamentação nesse aspecto, o beneficiado não vai ser a entidade. Claro, a entidade pode ser beneficiada pela redução do valor, mas seria o vendedor. Então, se tiver um convênio estadual falando que a distribuidora XYPTO vender para Santa Casa tal, ela pode se acreditar desse imposto, o benefício não é direto da entidade, a não ser que seja repassado isso no preço, tá? Mas aí não cabe à entidade requerer a restituição desse imposto. Outros impostos, de forma geral, a Constituição prevê a imunidade de instituição de educação, assistência social, incluídas a saúde, né? Imposto de patrimônio, renda e serviço. Mas tem uma dúvida, assim, em alguns lugares tem a dúvida com relação à imunidade de outros impostos, como o IOF, que é Imposto sobre a Operação Financeira, o IPI, que é Imposto de Produtos Industrializados, também sobre imposto de importação e exportação, porque são produtos de comércio exterior. Mas o entendimento é que eles atingem de forma indireta o patrimônio e a renda das entidades de educação e assistência no âmbito geral. Por quê? Porque são comprados ou são utilizados as movimentações financeiras, os empréstimos, em benefício das atividades da entidade, né? É uma questão muito importante, né? Quando chega aquele extrato com cobrança de IOF, né, Luiz? Assim, isso não poderia ser cobrado, já tem entendimento do STF. A gente só citou a questão aí embaixo do IOF, né? Mas todos têm a mesma linha de raciocínio, né? Que não podem ser cobrados das entidades. Então é uma coisa que a gente tem que ser instituída, né? Inclusive os pagos anteriormente. Quando a gente fala em imposto de importação, vou dar um exemplo único aí, e o IPI também. O que acontece? Se eu adquirir um produto do mercado externo, né, assim, o que a gente pode considerar produtos de outros países, né, eu consigo um preço mais próximo ao mercado, né, já que esses impostos não vão estar incidindo sobre a aquisição do produto desde que eu compre direto do fabricante, né. Tem essa questão que é importante, né, às vezes assim, um despachante aduaneiro é importante nesse caso, mas se eu adquirir um produto, uma marca da Alemanha, vamos dar um exemplo assim, a gente já viu esse caso, né, Luiz? Eu vou pagar um preço sem incidência desses impostos,
caso adquira diretamente do fabricante, que é possível, não é uma coisa absurda assim de ser conseguido. Então, como eles incidem indiretamente no patrimônio e na renda, eles tiveram esse mesmo entendimento de que não é devido IOF, IPI, Imposto de Importação e Imposto de Exportação. Todos esses impostos que nós estamos falando, quando pagos, são pagos retidos por terceiros. Nesse sentido, é muito mais difícil a restituição ou recuperação desses valores. Porque quem fez o recolhimento foi o banco que fez o recolhimento do IOF. Vocês devem ter conhecimento disso, alguns de vocês podem ter esse caso nas entidades de vocês, que o banco não cadastrou a conta como entidade sem fins lucrativos, cobrou o IOF por um tempo e não consegue te devolver. Porque é uma sistemática muito grande. A Receita Federal vai ter que devolver para o banco e o banco devolver para a entidade. Eu não vi acontecer isso, na verdade, sinceramente, eu não vi acontecer isso, por vias administrativas. Tá? Mas acredito que tem que funcionar. A lógica é essa, tá? Administrativamente. Mas eu volto a dizer, no momento do cadastro da conta bancária, pega o seu departamento financeiro, explica para ele a importância que é revisar seu cadastro, tá? Como entidade sem fins lucrativos, que atende todos os requisitos previstos na legislação. O que a gente tentando reforçar aqui, né, que essa lógica tributária, da imunidade tributária, é importante para o funcionamento da entidade, né, Luiz? Assim, impacta muito, né, você recolher determinados tributos, ou impostos ou contribuições, que na verdade você tem essa imunidade, né? Então, a questão de manter o SEBA, assim, então tem que estar atento, né, à parte contábil, financeira, instituição, em relação se está tendo esse benefício, vamos chamar de benefício por cumprir requisitos, né, dessa questão. Então, aquele quadrinho do slide 3, se eu não me engano, é importante o provedor, o administrador do hospital, olhar, esse imposto estou pagando, não estou, ter essa visão macro, vai dar muita segurança e redução de custos significativa num tempo de dificuldade financeira que a gente tem passado no terceiro setor. Né? No mercado onde a receita é impossível aumentar, os custos já são abaixo dos valores praticados. Né? O valor de repasse já é abaixo dos custos praticados. A gente tem que separar o que é gasto e o que é desperdício. Né? Esses casos a gente considera como desperdício pagar um imposto que não deveria. Então, por favor, faz uma liçãozinha de casa, contabilidade, financeiro, passa para o provedor, para o administrador, para o superintendente, quem for. Vamos fazer um checklist, qual está a nossa situação nesse sentido? Estamos pagando ou não estamos? Acho que, inclusive, uma lógica de trabalho tem alguns pontos nessa questão de aquisição de equipamentos, né? Talvez não só ver o seu cenário atual, mas a possibilidade de gastos futuros em suas compras, ou de rentabilidade futura, no caso do aluguel, no cobrança de IPTU, né? Que você pode... Acho que é uma lógica de contenção de custos, mas de melhoria de receita também, né? Vale a pena ser olhado com mais carinho esse ponto. Então, saindo do tributo, agora entrando nas contribuições sociais, a Constituição prevê a imunidade, lá no artigo 195, fala que são isentas nesse caso, não imunes, tá? Mas esse termo, ao entendimento, inclusive nosso, que foi usado erroneamente pelo legislador, seria imunidade também, mas ficou isentas na Constituição. Da contribuição para a Seguridade Social, as entidades beneficentes da assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei. Né? Nesse sentido, a lei que nós temos hoje, que é a que o Judiciário tem interpretado, que regulamenta as exigências estabelecidas, é a 1201, que dispõe sobre os SEBAS. E ela regula os procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social, né? Artigo 1º. O complementado que ele está falando aqui, vamos supor, quando o protocolo pedido do SEBAS, eu vou ter a imunidade ou isenção da cota patronal? Não, a partir do aumento do deferimento do seu processo. Então, se atenta a isso, sabe? Se você perder um SEBAS em determinado período, tecnicamente você tem uma dívida junto à Receita, né, Luiz? Assim. A Previdência não perdoa, vem rápido, né? Alguém já deve ter passado por essa situação, né?
a contribuição social, que são? É 20% destinado à Previdência Social, que é a parte patronal das empresas, de 1 a 3% de aposentadorias especiais, benefícios decorrentes de risco ambiental, que é o RAT, né? 15% quando for contratação de cooperativas, a contribuição de lucro, sobre o lucro, né, que é a contribuição social de lucro líquido, PIS e COFINS. O COFINS sobre faturamento e o PIS, PASEP, incidente sobre a receita bruta, é destinada à Seguridade Social. Tá? A questão do PIS sobre a folha de pagamento, ela tem um caráter social. O objetivo dela é financiar o pagamento de seguro-desemprego, bônus e participação na receita dos órgãos e entidades, dos trabalhadores, tal. Assim como as demais contribuições, o Supremo julgou isso, por analogia, que é uma contribuição social que financia de forma direta a Seguridade Social. Então tem que ser considerada como imunidade também, nesses casos. Tá? A mesma lógica do IOF, né, assim, incide a questão social. Né? Então teve esse julgamento em 2014, que não seria mais devido a quem possuísse a certificação do SEBAS, né? O PIS sobre a folha de pagamento não seria mais devido às entidades, né? Então a gente retificando a DCTF, ajustando todas essas questões para poder ter esse benefício, né, Luiz? Exatamente. Então, é um trabalho assim que você tem que observar o daqui para frente e sempre enxergar o que você fez nos últimos 5 anos que teve reflexo, se caso seja... Hoje, todos esses tributos que nós falamos, vocês têm direito de isento, imunidade e isenção, são possíveis. Eu paguei. Todos esses são passíveis de recuperação administrativa. Tá? Não entramos em discussão judicial. Só que entrou em discussão judicial que nós tentamos tangenciar, passar de longe, porque melhor não entrar nisso agora, porque está discutindo. Mas todos que nós passamos para vocês, todos são passíveis de recuperação administrativa no âmbito da Receita Federal. O trabalho é feito, a contabilidade conhece como é feito. Você faz a solicitação para a Receita Federal e conserta o período anterior, né? Você, por entendimento errôneo, declarou de outra forma. Né? Da nossa parte, é isso. Né? A gente espera que tenha causado dúvidas na cabeça de vocês, porque nós permanecemos à disposição para esclarecimento. Acho que diferente das nossas outras exposições, né, que a gente fez, aqui a gente tentou ser o mais... não perder o foco, né, o mais objetivo possível, e criar um roteirinho de trabalho, né, Luiz, assim, que você possa aplicar em qualquer hospital do seu trabalho. Muito bom, Luiz André, obrigado pela apresentação. Vamos abrir para perguntas, vamos ver quantas entidades estão online. A gente deve ter mais ou menos umas 20 entidades online. Quantas? 44, estou bem na tarde. 44 entidades online. Elas têm que manifestar. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui para o André ou para o Luiz, tem que pedir a palavra. Ou manda no chat aqui alguma pergunta. Eles estão com a palavra. Tem aí a Casa de Pelotas. O Brasil inteiro está conectado aqui. Porto Ferreira. São José do Rio Preto. Jacarezinho. Paranavaí. Federação do Espírito Santo, tem alguma dúvida? Um abraço aí pro grande Nivaldo. Maravilha, obrigado pela presença. Eu acho que é um tema, André, Luiz, aproveitando que vocês estão aqui, que sempre é uma... questão de tributo é sempre um desafio, né? Porque muda muito, a legislação tributária muda o tempo inteiro. Há sempre, e se a gente vê que tem uma decisão do Supremo aí aguardando mais de 10 anos para ser tomada, a gente vive um ambiente de insegurança, né?
E muitas entidades realmente têm dúvidas, assim, quanto vai para investir numa ação judicial, porque às vezes é uma ação judicial custosa, né, para discutir. Mas eu acho que foi bacana, vocês trouxeram um panorama, né, do como é que tem sido as tendências dos tribunais para algumas questões específicas. Eu acho que recentemente, vocês bem mencionaram, saiu uma decisão do Supremo falando a questão do ICMS para equipamentos, né? E eu acho que algumas coisas estão ficando mais claras, assim, mas ainda acho que a gente tem muitas dúvidas, né, em relação a isso. A questão muita gente tem me procurado aqui, tem procurado o jurídico da federação, especialmente para a questão do PIS. Do PIS saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o direito das entidades à imunidade do PIS. E até pouco tempo atrás, você ainda tinha, a orientação ainda era que as entidades entrassem com uma ação judicial para conseguir uma declaração do juiz dizendo que ela poderia deixar de recolher o PIS, mesmo existindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, já dizendo que as entidades seriam imunes. Isso acho que por si só já demonstra a insegurança, né, do ambiente tributário que a gente vive, que mesmo existindo uma decisão judicial do Supremo, a orientação mais segura ainda era entrar com uma ação judicial para ter uma declaração específica para a sua entidade, dizendo assim, olha, você não precisa recolher. Aí veio, um pouco depois, um ano depois, salvo engano, ou alguns meses depois, uma nota técnica da Procuradoria da Receita Federal, e nessa nota eles basicamente dizem o seguinte, olha, a Receita não vai mais contestar, né, ou entrar com recursos relacionados a dívidas aí das fiscais relacionadas ao PIS. Isso deu uma segurança um pouco maior, né? Porque se você já tem o órgão que poderia te cobrar aquilo, uma declaração dizendo, olha, eu não vou mais cobrar, né? Acho que as entidades ficam com uma segurança um pouco maior. Tanto que, muito embora ainda existam alguns entendimentos mais conservadores, de que ainda assim valeria as entidades entrarem com ações judiciais para conseguirem uma declaração, né, para sua entidade, ela não precisa mais pagar o PIS. Há outros entendimentos, eu particularmente compartilho desse entendimento, acho que já é um ambiente um pouco mais seguro para a entidade deixar de pagar PIS a partir, enfim, do momento, a partir da decisão do Supremo, mais especificamente, a partir do momento que a própria Receita disse que não iria mais cobrar. Acho que esse é um ponto, né? Eu gostaria de saber um pouco da opinião de vocês, porque eu tenho esse entendimento, mas eu sei que há outros colegas que entendem de forma diferente. E a questão, acho que esse é um ponto do pagar a partir de agora e o receber, né, dos últimos 5 anos. Quem pagou o PIS dos últimos 5 anos já tem experiências administrativas de solicitação da repetição aí desse valor, né, no âmbito administrativo? Sim. Então, só levantando essa questão, né, o STF julgou e é de praxe da Receita ter essa avaliação da sua Procuradoria. Então, esse é um praxe, essa é uma segurança maior para a gente poder fazer isso no âmbito administrativo, né. É um trabalho que a gente realiza, né, em parceria Salix e Azevedo, né. A gente tem essa experiência de mais de 5 instituições em todos os casos, restituição tributária dos últimos 5 anos em compensação e o não pagamento futuro, né, que é alguns ajustes contábeis que é necessário. Mas realmente é uma discussão mais profunda, assim, né, a gente tem que ter essa questão de tributos do terceiro setor, né. Doutor Tiago, eu compactuo isso também, essa exposição que você mencionou, e a gente vivencia isso na ponta, lá nas santas casas pequenas do interior. O que a gente percebe é que a legislação brasileira ela é muito movimentada, muita movimentação. E os advogados é formado para conviver com esse cenário. Uma entidade lá de um lugar remoto, do estado de São Paulo mesmo, quando contrata um corpo jurídico para ele tem as ações trabalhistas. Nós vamos responder as perguntas, só para finalizar esse assunto.
tem muitas ações trabalhistas, tem muitas ações médicas, civil, tal, no âmbito geral. Mas ações específicas para entidades sem fins lucrativos, o próprio jurídico de muitas entidades não tem o conhecimento da causa própria, né? Então, onde a gente tem encontrado dúvidas, questionamentos, a gente fala assim, você não é associado da FEOS? Pergunta para o Dr. Tiago, ele que responde. Eu sou contador. Então, esse aumento de perguntas, acho que é culpa nossa um pouco, tá? Respondendo o amigo de Ribeirão Preto, após o prazo de SEBAS, foi necessário entrar com um novo cadastro. Acredito que é um novo cadastro no banco, como que é? No cadastro no SEBA, um novo pedido, né? Assim, o período que ficamos sem a cobertura do SEBAS, é necessário pagar a patronal? Veja bem, nosso entendimento é que, se você não teve pedido deferido, ele ficou descoberto um período, é prudente você fazer o recolhimento da cota patronal. Mas assim, se você já recuperou a patronal e o INSS não veio te cobrar, o entendimento seria, você ficou descoberto, a Previdência teria que vir te cobrar, mas se ela não veio, então, eu tenho casos que ficou descoberto, demorou um tempinho, a Previdência veio e cobrou retroativo, desde a data da entrada do pedido. Tá? Nessa questão, tanto é que a gente faz a recuperação do PIS, né, a gente tem que analisar qual o período que o SEBAS teve validade. A gente não pode pedir uma restrição em qual o SEBAS não teve validade, entendendo que a analogia é perfeitamente igual ao patronal. Então, se você está com o SEBAS descoberto, não, assim, entenda, tempestivo é coberto, tá? SEBAS tempestivo é coberto, ele não está, estou falando de indeferido, né? Alguns períodos de 2012, a gente já encontrou alguns, né, Luiz, assim, 2015 também. A gente tem que pagar, mas a gente não viu caso de pagamento até hoje, nem de cobrança. Acho que só um acréscimo nessa questão. Além disso tudo, e para provar que esse cenário, né, esse mundo jurídico tributário, ele é muito movimentado, usando as palavras do Luiz, a decisão do Supremo, aquela que eu mencionei, que fala da lei complementar, lei ordinária, se em tese o Supremo realmente entende que aquela lei, a lei ordinária que vinha regulamentando o SEBAS, se ela não tem validade mesmo, se ele não modular essas decisões, até nas futuras decisões que ele virá a tomar, teoricamente nenhuma organização, né, saúde, assistência social, educação, teriam que preencher nenhum requisito. Se a gente não tem legislação, elas automaticamente já teriam direito à imunidade da patronal, isenção, como queiram. É chata essa discussão sobre o termo, era melhor já definir algum termo só para as duas coisas, mas tem essa questão ainda, né? Então ainda pode ser, se você está sem SEBAS, teoricamente você tem que pagar. Você tem que pagar a cota patronal, fato, né? Não tem muita discussão em cima disso. Pode acontecer de não te cobrarem, uma série de coisas, mas assim, o dever de pagar existe. Não dá para dizer que não existe. Mas, dependendo da decisão do Supremo, como ele modulá-la, se modulá-la, vai poder ter algum efeito aí de realmente liberar as entidades completamente do pagamento disso. Essa que é a diferença do economista, do contador e do advogado. A gente tem que falar, mas realmente é exatamente isso, né? Cabe discussão, né? Cabe discussão se ele perdeu o SEBAS. Pergunta de Guaratinguetá, Santa Casa. No slide falou que as entidades filantrópicas não possuem mais imunidade de ICMS para aquisições. Isso abrange todas as entidades? Tem alguma exceção? Todos os tipos de aquisição? Todos os tipos de aquisições? Veja bem, é uma decisão recente do Supremo, né, que entende que as aquisições não são cobertas por imunidade. As entidades não têm essa cobertura da imunidade pelo fato dela não ser a geradora do crédito, né? Ela é um crédito passivo. E aqui no estado de São Paulo, pelo menos, acho que eu tenho conhecimento, sempre foi cobrado, tá? O que existe é alguns convênios estaduais que isentam ou subtarifa a distribuidora ou o vendedor na venda para não contribuinte. É isso que a gente tem conhecimento até o momento, tá? Mas cabe
igual nós falamos, cabe dar uma olhada no que vocês têm feito, se realmente você teve essa isenção de ICMS em compras anteriores, a informação foi passada diretamente com o seu jurídico, e a gente também pode aprofundar a consulta para vocês. Acho que não, assim, eu não vou ler tudo agora, mas eu acho que tem, para ficar mais claro esse ponto, né, todo mundo aqui sabe pesquisar na internet, estou vendo assim, na própria página do Supremo Tribunal Federal, tem uma matéria, peraí, deixa eu achar, chama antiga aqui. Mas tem uma matéria que explica um pouco melhor como que funciona essa questão do ICMS para aquisições de filantrópicas. Ó. Tem uma matéria publicada no dia 23 de fevereiro de 2017. Se você colocar no título da matéria, não há imunidade de ICMS, vou colocar imunidade, ICMS e filantrópicas, vai aparecer aí no Google uma notícia do STF do dia 23 de fevereiro de 2017. E é bem detalhada essa notícia comprida, que eu não vou ler porque é mais fácil vocês lerem depois com calma, mas para quem tiver interesse nisso, acho que fica mais claro, tem informações aqui direto da fonte, né, que é muito mais confiável. O material está à disposição aqui da FEOSP, né? Está no chat o e-mail da Tatiana, que é a coordenadora do EducaSUS, da FEOSP, e também no final nós vamos deixar os e-mails nossos, ficar à disposição de vocês, tá? Para ampliar alguma discussão, alguma coisa nesse sentido. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Enquanto isso, o Luiz vai digitar aqui o e-mail para contato deles aqui no chat, quem tiver interesse. Bom, esse vídeo vai ficar disponível no EducaSUS, né? Quem está aqui assistindo pela primeira vez, eu também convido a conhecerem o site do EducaSUS. Né? Vocês estão aí nos pontos instalados em diversos hospitais do Brasil, mas não sei se todos têm o costume de navegar pelo site do EducaSUS. É um dos portais com um portal com uma riqueza imensa aí de informações, de vídeos sobre diversos aspectos relacionados à assistência à saúde, à gestão da saúde, né, dos serviços de saúde. Então, eu convido todos a pesquisarem. Tem um campinho que vocês fazem a pesquisa por assunto, então, às vezes, colocando um assunto do interesse. Semana que vem nós teremos também um educação sobre a expansão da radioterapia. Enfim, várias áreas da saúde estão aí abraçadas pelo EducaSUS. Então, quem não visitou o site ainda, eu convido que visite-o, né, e pesquise aí por vídeos do interesse de vocês. Bom, como não há mais perguntas, aqui eu vou encerrar, vou pedir para o Luiz e o André fazerem também as suas considerações finais, e agradeço a todos pela oportunidade, pela participação, e um ótimo final de semana. Obrigado, doutor Tiago. Agradecimentos também à FEOSP por ter feito essa parceria conosco, no sentido desde o Congresso, diversas palestras do ano passado também. E a gente espera contribuir, né? Nossa empresa atua quase que prioritariamente no âmbito do terceiro setor, com bastantes clientes associados da FEOSP, né? E a gente percebeu bastante dificuldade lá na ponta, né? Na gestão, no dia a dia. Em conversa até com o pessoal da FEOSP, do Zé América, a Tatiana falou assim, ó, precisamos de mais cursos de gestão na parte administrativa. A gente tem bastante material legal da parte médica, enfermagem, cirúrgica, mas a gente precisava também de coisas de gestão, jurídica, contábil, financeira. Então, a gente sempre estamos trocando ideia com o pessoal aqui, e seria muito importante a participação de vocês também com sugestões de assuntos, não necessariamente conosco, né, mas tem diversos profissionais e até própria entidade, tem várias entidades, tem bastante gente que conhece muito mais que a gente, que vivencia na prática, né. Mas a gente agradece a participação de todos, esperávamos até menos entidades, ficamos surpresos positivamente, com bastante interesse, e muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana a todos. Eu agradeço também a